Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Aberta e apresentador do programa Spot Show, programa Spot Show que já está no ar há 3 anos, trazendo esporte para você, modalidades olímpicas, paralímpicas, atletas, treinadores, dirigentes e também especialistas, como é o caso dessa noite. Hoje nós vamos receber a nutricionista funcional Gabriela Sila. Ela vai estar falando aqui um pouquinho sobre o trabalho dela, de nutrição, e você aí do outro lado, você pode mandar suas perguntas para que a gente possa fazer um grande bate-papo aí sobre a nutrição e esse bate-papo poder ajudar você aí a atingir melhores resultados. Daqui a pouquinho, Gabriela Sila conosco aqui no programa Spot Show. Lembrando, programa Spot Show, segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 20 horas da noite. Se tiver alguma mudança de horário, a gente avisa aí pelas nossas redes sociais, tá ok, galera? Sexta-feira, não perca, sexta-feira, ele, meu amigo Luiz Taioli, um dos apresentadores do programa Spot Show, estará conosco aqui, passando a limpo aí a semana. Seja muito bem-vinda, Simone Cotrim, Ana Carbonel, sejam todos muito bem-vindas aí, bem-vindos. E vamos começar daqui a pouquinho, Gabriela Sila vai estar conosco aqui, já para a gente começar esse nosso grande bate-papo aí, tá bom? Daqui a pouquinho, então a gente começa a falar da nutrição, galera. Esporte aí, segunda-feira a gente vai falar sobre natação infantil, tá? Não perca, segunda-feira natação infantil e na quarta nós vamos trazer mais uma modalidade para vocês, turma, tá bom? Então tem muita novidade, muita coisa aí acontecendo e vai estar aí passando para vocês. Dividindo a tela comigo dentro de instantes, Gabriela Sila, galera. Pega esse aviãozinho aí que está do lado e vocês vão poder conversar conosco aí. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Olá, muito boa noite. Muito bom, obrigado aí pela sua presença. A gente Imagina. já há algum tempo querendo bater um papo com você e a gente driblando as dificuldades do nosso dia a dia. E graças a Deus nós estamos aqui hoje para bater esse papo aqui e compartilhar Hoje deu certo. conhecimento. Tá bom? Mandar um abraço para o meu amigo Leonardo, do consultório do marketing, ele que foi através dele que acabei conhecendo a Gabriela numa outra live, né? Muito bacana. E hoje eu falei assim: vou roubar a convidada dele para a gente dividir aqui o bate-papo. Gabriela, eu já te apresentei aqui no início como nutricionista funcional, no post também aqui foi como nutricionista. Nós vamos falar sobre muita nutrição, mas eu quero que você se apresente também, porque você é atleta, não é Sou isso? atleta. Sou atleta de CrossFit. Atleta de CrossFit. Olha aí, galera, atleta de CrossFit e a gente... Esse programa número 271, a gente ainda não trouxe ninguém do CrossFit, mas a gente vai... Jura? Juro. Já estou aqui me arrependendo. A gente tinha marcado até com uma pessoa antes da pandemia para ir lá no co-work, mas não deu certo. E aí depois a gente não marcou mais. Mas a gente vai ter que também atingir o CrossFit. Tem um coach meu na live aqui que é do Cross, que é o Eduardo Ronda aí. Já está assistindo a gente. Bacana, seja bem-vindo, Eduardo. Olha, eu vou dividir uma informação importante aqui com a família do Cuca Aberta, que a gente fala de todos os esportes. Nós já cobrimos um evento de CrossFit, tá lá antigo aí no nosso feed, tá lá atrás, lá no final de 2019. E uma informação bacana, a gente colocou as 50 saiu uma lista e a gente dividiu em masculino e feminino, das 50 maiores atletas influenciadores. E pela primeira vez em 10 anos da lista, saiu uma atleta de CrossFit, a islandesa, a Katrin Tanja. Tá? Ela apareceu de número 45 e hoje ela tem mais de 1.800.000 seguidores no Instagram, galera. Então, assim, para quem ainda não vê o CrossFit como esporte, cara, CrossFit eu gosto, eu vejo como esporte, como modelo de negócio, como estilo de vida, né, Gabi? Fala um pouquinho de você aí, que você que é atleta. Eu vou deixar para o final, vamos agora logo no início, enquanto o pessoal vai chegando na live, vamos chamando, nós vamos falar bastante de nutrição, turma. Sim.
Bom, sou nutricionista funcional, né, voltada para a parte de performance esportiva. Sou gastróloga também. Gastróloga é formada em gastronomia. Então, é meu negócio com comida mesmo, né? Dá para perceber que eu e comida somos os melhores amigos aí. Sou atleta, eu antes de ser atleta amadora de CrossFit, eu era atleta de handball. Então já vim vindo, né, num estilo aí de vida saudável durante um tempinho. Então, e aí, 3 anos e meio atrás, foi em novembro de 2017. Entrei pro CrossFit e me apaixonei. Me apaixonei. Então, hoje eu sou, assim, fã número um da atividade e eu tô em competição, ainda não tô no nível elite, tô longe, porque a Catherine, que você falou, é o nível elite, né? Ela é nível mundial. Mas a gente está trabalhando aí para aumentar as cargas, melhorar os ginásticos, então estou no nível competitivo amador hoje em dia. Legal, bacana. E o que te encantou na modalidade para você virar assim uma atleta de CrossFit? Ah, então eu sou competitiva, né? Sou bastante competitiva. Assim, eu não gosto de perder muito, não. Mas é um negócio comigo mesmo. Eu acho que como eu vim de um esporte, né, competitivo e um Ah, pouco agressivo, eu tô acostumada, assim, com coisas que me tirem um pouco da zona de conforto, sabe? maravilha, maravilha. Então, turma, em breve, daqui a pouco, olha os boatos que a gente lança na internet. Daqui a pouco, o restaurante temático de Gabriela Sila vai sair, turma. Aguarde aí, viu? Aguarde, ó. Imagina comer em cima da anilha, né? Comer com a barra, né? Sensacional. Já está aqui, cuca aberta total Pensando. aqui a Gabriela, gente. Gabriela, me conta uma coisinha. Conta um pouco da sua carreira e o que te motivou a ser nutricionista funcional, né? Olha, é uma história engraçada, porque na verdade minha prioridade não era ser nutricionista. Eu queria ser chefe de cozinha, né? Então eu entrei na nutrição porque gastronomia geralmente são só 2 anos. Eu falei, 2 anos dá para fazer duas faculdades ao mesmo tempo. E foi o que eu fiz, né? Eu iniciei duas faculdades juntas. Então eu fiz gastronomia e nutrição ao mesmo tempo, né? Então gostava de estudar. Tá vendo que eu gostava de sair um pouco da zona de conforto, né? E meu pai me ajudou muito nisso, porque ó, eu fiz no Senac, gastronomia no Senac, que é lá em Jurubatuba, né, perto do autódromo. Eu Saía da conheço. nutrição do Mackenzie e ia até o Senac e voltava. Então, todos os dias, mais ou menos uns 120 quilômetros aí que a gente percorria, sabe? Rapaz, gente, olha aí, galera que é fora de São Paulo, tem bastante gente de Porto Alegre que acompanha o nosso trabalho, Rio de Janeiro. É muito longe, viu, gente? É muito longe e muito trânsito, viu? Muito trânsito. Bacana, Gabi. E aí você não parou, né? Você foi ainda se especializar em nutrição Em esportiva. nutrição funcional e esportiva. Foi, E aí foi. foi seu histórico de esporte que te motivou ou você viu uma oportunidade, um nicho a ser explorado? Eu comecei a fazer nutrição funcional. Nutrição funcional é uma pós-graduação, né? É uma área de atuação dentro da nutrição. É voltado para você tratar morbidades, comorbidades com alimentação. Então, teoricamente, é o nosso futuro aí, né? Então, de fato, é o que estamos vivendo. E comecei a praticar o CrossFit. Então, eu me via na necessidade de fornecer alguma coisa diferente para o atleta, porque atleta é diferente de desportista, né? Então a gente precisa ter uma orientação um pouco mais guiada. Então a gente vai se especializando, né? Hoje eu tô fazendo, a pandemia ela veio aí para isso, né? Comecei a fazer duas pós ao mesmo tempo. Eu que lute, né? Porque a gente vai ter que fazer essa pós. Comecei a fazer fitoterapia, que é a ação das ervas, né, para melhora de doenças crônicas, emagrecimento, performance. Então, tudo que a natureza teoricamente nos fornece, né? Que bacana. Pelo que eu vejo, você já está super antenada no futuro. Você já está assim, né, com o olhar lá na frente, né? Me fala uma coisa, saindo até um pouco da pauta, porque a gente é muito curioso, né? E Sim. a gente tem que aproveitar. A gente está com uma especialista aqui. Galera, quem quiser mandar pergunta, mande perguntas aqui, a gente vai trocando aqui. O que você está achando, né, aqui no Brasil, a chegada dessas comidas
Comida de hambúrguer que é de carne, mas não tem gosto de carne, né? E outras coisas mais que não tem gosto, é de planta, não é de carne, bovina, enfim. E as startups estão crescendo cada vez mais. Como é que você vê essa reengenharia da comida aí no futuro, Gabi? Eu acho que necessariamente é isso que você falou, é o futuro mesmo. Hoje entra uma questão, até um bate-papo um pouco discutível, porque tem a questão da ingestão de carne animal, enfim. Uhum. Hoje muito se tratado isso, e as pessoas deixaram realmente de fazer um alto consumo de proteína animal. Então, teoricamente, pela procura também de produtos que fossem gostosos e que não deixassem de ser saborosos tanto quanto uma proteína animal, de fato essas startups começaram a fazer isso, né? E eu acredito que seja o futuro mesmo, porque a tendência é que a gente tenha uma visão em questão de globalização, meio ambiente, né? Não julgando quem come, porque eu sou carnívora, né? E acredito que cada um segue um processo, né? Você também, né? Também, também. Então, e respeito, claro, as pessoas que consomem, respeito as pessoas que não consomem, até pela questão ética, ambiental. Só que hoje, pela demanda e pela procura, as pessoas têm que fabricar. E eu acredito que vai ser muito da questão do futuro mesmo, porque hoje as pessoas querem comer gostoso e saudável. E não deixar de comer saudável, né? E o gostoso ao mesmo tempo. Então, as empresas que lutem aí mesmo para criar coisas que sejam, né, adequadas nutricionalmente falando. Mas eu acredito que vai vir bastante coisa boa aí para frente. Vale a pena também cada um ir testando, porque de fato, né, essas redes de fast foods aí hoje criam esses hambúrgueres que não são bovinos, mas em questão nutricional ainda falta um pouco a desejar, sabe? Perfeito. Turma, eu estou com Gabriela Sila, nutricionista funcional. Quem quiser seguir o trabalho da Gabriela, Gabi, Sila, YLLA, ou Nutricila. Tá ok, galera? Recomendo. Vamos lá que vocês vão gostar bastante. Eu estou tentando aprender aqui bastante com a Gabi, porque eu sou um atleta irresponsável, né? Faço tudo errado, gente. Fez Tudo tudo errado. errado. E o gozado que a minha história é assim, a única vez que eu fui na nutricionista eu fui para engordar, para fazer uma prova que eu precisava engordar. Então, quer dizer, é totalmente ao avesso esse rapaz aqui que está falando com você, viu? Tinha que ser amigo do nosso amigo Leonardo, né? É. Muito bom. Gabriela, me conta uma coisa. A gente vem acompanhando cada vez mais o crescimento da nutrição nas grandes mídias, né? Não só na mídia tradicional, na mídia moderna. Na sua opinião, qual é o principal motivo da gente ver tão hoje, não vou dizer nem moda, né, mas tão assim em destaque a nutrição? Eu acho que demorou muito, né? Quando eu comecei a fazer nutrição, por exemplo, a gente não tinha uma visibilidade tão grande, inclusive não era uma profissão tão respeitada, né? Hoje, de fato, é uma profissão bastante respeitada, bastante procurada. De fato, é uma das profissões da moda aí, né? Como diz. Mas eu acredito que as pessoas começaram a perceber realmente o fator alimentar, o quanto que ele influenciava na questão de saudabilidade, né? A gente fala que, de fato, 70% da nossa saúde é correspondente à alimentação. Claro, né? Entra a questão do mental, da atividade física. Com certeza é um tripé absurdo, só que a alimentação não tem por onde fugir. Se a pessoa não come direito, ela vai ter as comorbidades que são responsáveis por esses fatores. E acredito que hoje as pessoas conseguem perceber que a gente poupando e se alimentando direito hoje, a gente tem uma qualidade de vida no futuro muito melhor, né? Então, e não precisa fazer super sacrifício. Isso que é o mais importante, porque de fato, quando as pessoas falam assim, eu vou passar no Nutri, né? Isso muito em consultório a gente vê. Ah, eu vou passar fome, já fiz minha despedida. Falo que besteira, fez à toa, porque eu sou o tipo de Nutri que eu não corto nada. Porque tem também a questão da empatia, imagina. Até em momento pandêmico, imagina, a gente estava dentro de casa, sem conseguir sair, sem conseguir fazer uma atividade física na mesma intensidade que a gente fazia antes, acaba indo para onde? Para comida, né? E comida é muito isso, é lazer, é amor, não tem como fugir.
Mas, claro, dá para se fazer uma coisa extremamente saudável sem precisar ser totalmente restritivo. É esse o X da questão da nutrição hoje. Você comer gostoso e comer saudável ao mesmo tempo, né? Sem dúvida nenhuma. E como é que foi para você estar na pandemia? Acho que agora já um pouco mais flexível. Imagino que você já voltou aos treinos, né? Pelo que eu vi aí na live lá com o Léo. Sim. Como é que foi passar aí 3 meses, 4 meses sem treinar ou treinar adequadamente aí? E você ainda, né, nutricionista em casa, tudo, mas como é que foi para a Gabriela? E qual que você já está sentindo aí nos consultórios? Qual é a maior demanda nesse primeiro momento aí de retomada? Não é fácil. Eu estava acostumada a treinar num ritmo um pouco agressivo, digamos assim, bastante competitivo. Inclusive, na semana que estourou a pandemia, a gente ia para uma competição e aí foi cancelado. Então, a gente já estava se preparando para essa competição e aí desabou tudo, né? Uhum. Mas, claro, nunca é muito fácil. Eu treinava no box, treinava com os meus coaches, que, querendo ou não, te trazem um nível competitivo bom também. Depois tem que aprender a treinar sozinha. Mas, claro, antes treinar do que não treinar, até pelo fator psicológico, né? Eu acho que a gente precisava disso nesse momento. E é difícil, porque é difícil se manter motivado todos os dias. É difícil, mas necessário. É difícil comer certo todos os dias, mas é necessário. Você vai se ajustando, né? O legal das pessoas perceberem que, por mais que eu sou nutricionista, a gente é um ser humano também. Então, a gente come as nossas besteiras e tudo bem, né? É que na maioria dos dias o certo ele tem que acontecer. Então, a gente tem que dar o melhor na maioria dos dias, né? Mas tudo bem eventualmente sair, não tem problema. E é o que aconteceu na pandemia, as pessoas eu acho que se cobravam muito por estar em casa de ter um rendimento. Então tem que estudar, tem que render bem no trabalho, tem que fazer atividade física e tudo bem se eventualmente você não fizesse tudo isso, né? Uhum. O pessoal acabou engordando. Hoje no consultório a gente vê o pessoal saiu um pouco mesmo. Até eu própria falo, eu tô voltando gradativamente a uma rotina de treino um pouco mais agressiva e você sente, não tem como, né? Eu acho que assim, o legal da quarentena é você não sair tão ruim, mas sair melhor. Eu acho que teoricamente é muito difícil, né? É muito difícil sair melhor de uma quarentena, sendo que a gente foi afetado em diversos âmbitos, tanto no profissional, social, no lazer, enfim. Então é complicado. Então a demanda no consultório hoje ela tá um pouquinho alta, porque as pessoas estão correndo atrás do preju, né? E hoje, com a flexibilização um pouco mais adequada, as pessoas estão voltando. Algumas ainda receosas, mas voltando gradativamente, né? Olha, mandar um beijo, um abraço aqui. A galera do esporte paralímpico conosco aqui, Luciana Vida, do Spara, Nado Artístico Adaptado, Anderson Nadi, que esteve conosco aqui. Acho que seria muito ruim se a gente não tivesse essa questão da empatia, sabe? Então, não montar um planejamento adequado pensando o que é melhor e mais saudável para o paciente. Quando as pessoas saem, por exemplo, quando eu saía da faculdade mesmo, e que a gente fala assim, ai, vou querer mudar o mundo, vou querer tirar o glúten do paciente, sabe? Vou querer tirar o açúcar, querer mudar tudo ao mesmo tempo e não pensar no, poxa, tudo que você consegue mudar relativamente já ajuda bastante. Eu acho que isso é uma das coisas que poderia me atrapalhar. Eu acho que a palavra-chave necessariamente seria empatia. Se a gente fosse um profissional que não tivesse empatia com o paciente que está na sua frente, entendesse que sim, às vezes ele precisa de um chocolate, às vezes ele vai precisar da pizza dele, ele vai precisar do hambúrguer, ele vai precisar sair para beber. E tudo bem, dentro de um planejamento adequado, dentro de uma estrutura adequada, não há problema ter os seus excessos e o lazer, né? Eu acho que, de fato, a palavra seria empatia. Se faltasse isso para com o paciente, de fato, minha profissão hoje ela não existiria. Não, gente, olha, eu não sou cliente da Gabi ainda, tá, gente? Quero deixar claro. Mas vocês vão entender essa questão dela empatia que ela falou. Eu vou até pedir para você repetir um trecho que você falou lá na live do Léo, ou se quiser dar outro exemplo, que eu achei Claro. sensacional, que você falou da questão da especificidade. E isso a gente precisa entender, essa questão da especificidade. Um forte abraço, professor Caio Graco aqui conosco. Tem que conhecer o trabalho da Gabi, hein, professor? Fique conosco aqui. Gabi, você deu vários exemplos, né, de vários esportes.
né? E eu achei muito bacana um que você deu, que você falou, esse atleta do levantamento de peso, ele é gordo, gente. Ele não vai mudar, ele é gordo. Explica um pouquinho esse conceito. Galera, você que é atleta agora, foco, desliga tudo, sai. Vai pro banheiro, vai pro quarto, sai do lado da namorada, da mãe. Foco aqui, galera. Bom, é a questão da especificidade, né? A gente tem que entender e avaliar diversos parâmetros. Então, o paciente que está na sua frente, que ele te traz a questão que ele quer melhorar a performance dele. Eu, como nutricionista, eu não posso negar que eu tenho que melhorar a performance dele baseado no esporte que ele pratica. Então, vamos lá, a questão da questão da composição corporal. Muitas pessoas hoje, e é uma das coisas que eu inclusive sofro no meu esporte, até como uma profissional, porque o CrossFit não é que ele masculiniza as pessoas, mas ele deixa as pessoas mais fortes. Então, muitas mulheres que hoje, inclusive, frequentam o meu consultório falam, mas eu não quero ficar com o braço que nem o seu. E tudo bem também, mas é da categoria. Então, você entender o objetivo que você quer, não voltado para a estética, mas para a performance, é extremamente essencial. Então, um levantador de peso olímpico, ele tem que ter a capacidade dele, que ele tem que levantar 130 quilos 2, 3 vezes, e é a oportunidade da vida dele. E se ele não levanta, ele perde. Então, imagina eu ter que alimentar uma pessoa para que ela tenha uma consciência corporal e adaptativa que ela tem que levantar 130. Eu tenho que alimentá-lo dessa maneira. É a mesma coisa um corredor. Você vai ver um corredor de longa distância que ele vai ter um shape de um que corre 100 metros. Só você avaliar. O cara que ele corre 100 metros, ele tem que ter potência aeróbica, ele tem que ter musculatura para ter um tiro rápido. Eles geralmente são mais fortes, né? Diferentemente dos maratonistas, que têm um corpo que a gente fala que é pêndulo, né? Então é bem mais esguio. E para ele funciona dessa maneira. Então eu tenho que avaliar, obviamente, e tenho que ser sincera, inclusive com o paciente, falar e traçar objetivos que são reais. A questão da especificidade é essa, você entender que quando você se alimenta para performar, você está abraçando tudo que, obviamente, o esporte ele te traz por trás disso. E tudo bem. É o caso daquela tenista, que a gente inclusive também falou na live, né? Eu esqueci o nome. Serena Williams, né? Pesa 90 quilos e é a maior tenista hoje que a gente tem. E se você falar para uma mulher que você vai pesar 90 quilos, a pessoa já se assusta, né? Nossa, é a mesma coisa de você falar daquelas antigas paniquetes que a gente tinha, Graciane Barbosa. Você acha que uma mulher com o corpo daquele, ela vai pesar 60 quilos? Ela não vai. E ela não tá nem aí com o peso da balança dela. É que para aquela modalidade, né, no caso delas são bodybuilders, ela tem que ter um peso alto. Eu acho que é engraçado e as pessoas deveriam assistir, por exemplo, o UFC. Você vê dos lados, né, os lutadores, você vê um cara extremamente magro, mas ele pesa 95 quilos, forte. E você não entende como que um cara, às vezes ele pesa 110 quilos, como que ele como que ele é tão definido se ele pesa 110? É entender dentro de uma biomecânica, né? E a gente se liga tanto para peso de balança e é um fator extremamente numérico, né? É entender dentro de uma bioquímica. Poxa, ele está performando para aquilo, ele vai ter que comer mais. Consecutivamente, para ele levantar os 130 quilos, pode ser que ele comendo mais, ele ganhe gordura. E tudo bem. E para ele tá tudo bem dessa forma. Serena Williams, ela precisa de uma potência aeróbica, ela precisa de uma potência muscular, ela vai pesar 90. Porque se ela não pesar 90, ela não vai conseguir fazer aquilo. Né? Um ginasta ele não pode ser pesado, porque ele também não vai conseguir se pendurar na barra se ele for pesado. Mesma coisa o maratonista. Então, claro, além de nutricionista, a gente tem que entender um pouco de biomecânica e bioquímica do exercício, porque de fato está tudo muito associado, né? As vias energéticas. E a especificidade é isso, é você orientar e guiar o teu paciente, o teu atleta, para que ele performe bem mediante ao que ele tem para te oferecer. E se talvez aquilo for inviável para ele, também cabe a nós nutricionistas falar, o objetivo que você está procurando hoje, infelizmente, ele é impraticável, né? Às vezes a gente tem que ser o portador da má notícia, e tudo bem dessa forma, não tem problema, mas você guiar, porque às vezes você pega um paciente que ele é super magrinho, e aí ele quer ter um padrão de corpo inatingível. Às vezes inatingível porque não é o estilo bioquímico dele, e às vezes porque aquele padrão que ele está olhando também não existe, né?
Aquele padrão, ele é montado, né? Ele é hormonizado e você tem que explicar isso para ele dessa forma. Eu acho que essa questão paciente, nutricionista, tem que ser muito claro, né? Tanto para a parte de performance quanto para a parte, por exemplo, de compulsão. Dá na mesma, né? Então, Aham. essa tal da individualidade bioquímica, você entender o como o seu paciente ele responde e você fazê-lo sempre melhorar dessa mesma maneira, né? Isso é muito lindo, assim, eu posso falar que eu sou super fã disso, né? Não, é sensacional. A gente já sente aqui pela forma como você está falando, né? Dá para ver o brilho nos olhos aí de você estar falando, nossa, cara, é demais. E é incrível mesmo, né? Porque você vai transformando, ajudando a transformar o corpo dessa pessoa e também, ao mesmo tempo, atingir uma meta, até mesmo um sonho dessa pessoa, Sim. né? E uma coisa que me chamou a atenção, assim, você divide muito bem, né? Você falou no início da live, desportista e o atleta. O atleta, eu acho que ele já tem essa consciência do que ele precisa, né? Mas e o desportista? Porque, por exemplo, eu na borda da piscina, eu já tive casos de três alunos, né? Alunos que nadavam com frequência regular, faziam provas de maratona aquática de 10 quilômetros e queriam fazer provas maiores, as ultramaratonas. E eu falei, olha, antes de você começar o processo, você vai ter que passar no nutricionista. E provavelmente a nutricionista vai falar porque você precisa engordar. Você vai ter que ter aquela gordurinha, aquela capa de gordura, porque você vai nadar numa água de 15 graus. Senão você vai ter hipotermia. Então, você vai ter que passar por esse processo que nem eu passei. Tive que engordar 12 quilos para fazer o Canal da Mancha. E foi no mínimo ainda, hein, gente? Eu tinha 58 e fui para 70, né? Vocês viram que eu continuo comendo depois do Canal da Mancha, igual, pelo jeito, né? Só para ver meu rostinho aqui de pandemia. Então, assim, eu tive que falar já 3 vezes para as pessoas, não vamos nem começar. Né? Eu, enquanto treinador, falei, olha, você vai passar lá primeiro na nutricionista. Um foi e ouviu a mesma coisa que eu tinha acabado de falar, ó, vou ter que engordar. E ele falou, não, esteticamente não quero. Acontece isso no seu consultório, quando você vai entregar, ou você tem esse bate-papo, né? Da pessoa falar, não, isso eu não quero, doutor, eu não vou fazer. Tem. Isso é. E assim, eu acho que ter essa relação paciente-nutricionista com o técnico também é muito importante, né? Porque, de fato, eu acho que isso também muda muito. Você saber também do tipo, do tempo do treinamento, os estímulos que o paciente ele tem. Isso, de fato, é extremamente importante. Então, ter essa equipe multidisciplinar faz total diferença para uma performance esportiva, sem sombra de dúvidas. Mas, sem sombra, né, isso com certeza. A pessoa não querer fazer, querer chegar lá, mas não traçar o caminho para fazer aquilo, né? Isso de fato acontece. E eu vejo muito isso por esse fator próprio que você falou, estético. As pessoas, elas necessariamente, às vezes, elas treinam pelo fator estético, né? E, por exemplo, quando entrei no CrossFit, eu só corria 10 quilômetros, eu pesava 62 quilos. Hoje eu estou Tá? perto dos 70, mudou. Se você me falar agora, corre 10 quilômetros, eu particularmente acho que eu não consigo, porque são estímulos diferentes, né? Aham. Mas é isso. E se você falar para uma pessoa assim hoje, olha, você vai ter que traçar esse caminho diferente, vai ter que comer mais, porque o seu treino ele vai te induzir mais, vai te requisitar mais. E você treinar mais e mais pesado, você vai ter que ter uma ingestão maior, caso contrário, você não vai conseguir render. Às vezes a pessoa até quer, mas ela não consegue, e ela se frustra. E aí, aí tá, eu acho que essa relação do treinador com o nutricionista, de traçar objetivos que são factíveis mesmo, né? Eu falo, por exemplo, o seu caso foi da natação, a gente fala do CrossFit pelas categorias. Às vezes um paciente ele quer super competir, ele se acha preparado para aquilo, mas às vezes tem alguns parâmetros que ele não consegue atingir. E tudo bem, então vá numa categoria em que ele aprenda pelo menos com a situação. Porque eu acho que acaba acontecendo, as pessoas elas desistem hoje, né? Elas se frustram muito fácil, elas acabam largando o caminho, tanto para a questão de performance quanto para a questão do emagrecimento. Ah, perdi 3 quilos, no mês que vem eu vou dar uma relaxada e não vou fazer mais. Aí desanima, desencaminha, né? Então, de fato, eu acho que as pessoas hoje, elas querem chegar,
mas o caminho a ser trilhado, que de fato é conturbado, é difícil, é chato, né? Poucos querem fazer. Eu acho que também tem um fator muito psicológico, né? Hoje a criançada se cobra muito, né? Se cobra muito e não entende que o processo, ele às vezes não é rápido. Ele também não é lento, mas ele, né? Você depende, você precisa de Sim. esforço, né? Então, acontece. E acontece muito pelo fator estético, que as pessoas não podem pensar nisso na hora de performar, né? É a questão do weightlifter, que ele vai ter que ser pesado. É o caso da mulher que vai querer competir no CrossFit, lá vai ter que pegar peso, porque senão ela não vai ficar preparada. É o caso do nadador, que ele vai ter que comer 3, 4, 5 vezes mais para ele conseguir render e não passar mal. Porque, claro, atividade física para performar, você tem que estar num nível 110%, né? Então, o Sim. atividade física pode ser mais um estressor na rotina dele, né? Tem que ser o suprassumo. Então, é um caminho meio complicado. Hoje eu acho que ser atleta a pessoa tem que querer muito, assim, tem que querer demais. Gabi, fica à vontade se você quiser falar assim. Você, enquanto atleta, quando você se predispõe, olha, eu preciso atingir aquele peso, eu preciso estar com essa minha composição, né? Como é que você faz para você fugir dos diabismos? Porque eu brinco sempre, né? Falava muito para os meus atletas que era o seguinte: falei, olha, você tem dois ombros, você vai ter o anjinho ou o diabinho. Toma cuidado para onde você vai estar virando para escutar, né? Então, assim, como é que você traça a sua jornada para você atingir essa meta? E como você falou, né? E que até me preocupa, né? Que tem muita gente desistindo aí no meio Sim. desse processo aí. Porque uma coisa é você ler, outra coisa agora, você está conversando com o especialista está falando, tem muita gente que desiste. O que você faz? Você pode dividir com a gente aqui? Eu posso e eu acho que eu devo, porque a gente acha que é mil maravilhas e de fato não é, né? E eu acho que eu sou muito grata, inclusive, assim, no caso dos seus alunos, quando conversavam com você e você dava as dicas, eu acho que você, como treinador, é o principal fator. Claro, eu falando como atleta, porque eu, como nutricionista, faço parte da equipe, mas como atleta, eu acho que os meus treinadores são os meus maiores pilares, porque eles realmente abrem o olho frente assim, metas atingíveis. Você vai conseguir levantar este peso, só que daqui 2, 3 anos. Às vezes o peso que eu quero atingir ele não está preparado. Eu não estou preparada, meu corpo não está preparado para atingir aquilo. Às vezes a categoria que eu tanto quero ir, porque, por exemplo, no CrossFit nós mulheres fazemos ginástico. Ginástico é argola, é barra. Nós mulheres, a gente não trabalha, isso assim, eu amava academia, mas eu não trabalhava nada de membros superiores, né? Pra gente entrar no CrossFit é um sofrimento, porque a gente não tem força de braço, né? Uhum. E a maioria das mulheres tem o mesmo drama dentro da modalidade, né? Então, às vezes, para você subir de categoria, te falta um movimento que você não faz. Mas às vezes esse um movimento cai num campeonato que você vai e você não faz. Então, ao invés do campeonato ele ser super enriquecedor, ele te traumatiza, né? Tipo assim, poxa, eu fui e não consegui cumprir uma prova, passei vergonha, por exemplo, né? Então, de fato, as pessoas acabam desistindo, mas eu acho que pela questão do ego também, né? Tem que ouvir as pessoas que entendem realmente do esporte e te orientem dessa maneira. Nesse caso, eu acho que falta um pouco a questão da flexibilidade e ser humilde em ouvir. Às vezes a gente realmente não está preparado e tudo bem. E tudo bem. Eu acho que falta aproveitar o processo. O processo ele é gostoso também. Eu acho que a gente está tão preocupado com o destino que a gente não aproveita a jornada, sabe? A gente foca no principal, né? Não, você falou tudo, você falou tudo. Eu, assim, como eu falei no início, eu só fiz uma vez que eu fui lá na nutrição, bonitinho, um beijo para Tânia aqui. Eu fui lá, fiz bonitinho e tal, cortei o meu refrigerante sagrado, mas eu cortei, tive que cortar. E realmente, quando você vai lá e você mostra os exames e a pessoa fala para você, olha, você demora mais para recuperar, você sente mais fadiga no final da prova. Eu falei, nossa, ela sabe tudo, é a mãe de Iná, né? É Que eu uma já bruxa. entreguei minha idade aqui agora, mas tudo bem. Então, assim, você fala, gente, ela sabe tudo, né?
E o que acontece? Você vê essa melhora, essa jornada, porque essa jornada, para mim, foi tão difícil também, que você guarda a história dessa jornada, né? Sim. Você fala, gente, você fala, gente, a partir de amanhã eu não vou poder mais beber refrigerante. O que eu vou fazer? Ah, eu vou tomar um porre de refrigerante hoje, então, né? Desculpa, né? Essa Ok. questão de travessia aqui é terrível. Então, é essa mentalidade, né? É a mesma coisa de usuário, né? Você sai em busca disso. E também tem uma história aqui que eu rapidinho vou roubar o tempo da Gabriela aqui para Claro. falar, porque talvez você vai usar isso também amanhã você falando. Eu tinha me preparado para minha alimentação comer bolacha de maisena durante a prova. Galera que está aí acompanhando, Canal da Mancha, 10 a 12, 13 horas, tá, galera? De prova. E nadando. Então, assim, você tem que se alimentar, fora a suplementação. E para mim, a melhor coisa era a bolacha de maisena. Não enjoava, dava, né? Bacana, legal. Quando eu cheguei em Londres, não tinha bolacha de maisena. Eu fui tipo num Walmart lá, né? Não chama Walmart, mas Walmart tá rede. Não tinha. Cara, eu fiquei alucinado, alucinado. Só eu tive que fazer uma coisa, eu passei uma mão em todas as bolachas da gôndola e fui testar durante a semana que faltava. Enfim, repliquei os pacotes para não ter que voltar de novo no supermercado, né? Enfim, foi a única coisa que eu pude fazer para tentar se aproximar, né? Essas doideiras, né? Mas é bacana essa jornada, né, Gabi? Ah, sim, é uma história que você conta hoje, né? Que faz parte da questão da sua organização também, porque de fato não é mil maravilhas, né? Poxa, aconteceu com você, você estava habituado a treinar com um alimento que para você dava super certo e do nada não dá, né? A maioria, ter a questão do mindset, que muito se trabalha hoje, né? Você tem duas opções, ou você compra o que você tem lá e testa e vê o que é melhor para você e não fique se cobrando por isso, ou você é o cara que surta e fala, ai, nossa, já era. E, pô, você esquece tudo que você trabalhou para chegar até ali, né? Eu falo assim, parece que eu sou super bem orientada, que eu não surto, mentira. Surto, se eu não faço um exercício que eu tô habituada a fazer, eu surto. Se eu não subo uma carga que eu tô habituada, eu surto. Aí vem os coaches, calma, você tava sem treinar, né? E aí você se condiciona, mas de fato é difícil. É difícil como profissional você entender. Mas ou você tem dois caminhos, ou você é a pessoa que se lamenta por, ou você é a pessoa que vai e resolve, né? É difícil mesmo. Eu falo, é uma experiência muito legal, porque eu sempre competi muito em equipe, no CrossFit mesmo, competia com os meus coaches. Uma época fui tentar o individual. E, pô, individual é você e você, né? Então, não tem muito jeito. A gente foi para Sanja para competir individual, intermediário, fui e ganhei o campeonato. Em primeiro, eu falei, meu Deus, ok, na categoria certa, fiquei feliz. Aí teve em São Paulo de novo o evento, mesmo evento em São Paulo. Mais gente também, né? Outro período do ano aconteceu. E as pessoas, e aí é difícil, né? Quando você ganha uma vez, as pessoas falam assim, e aí, vai defender o título? Eu já ficava nervosa. Falei, meu Deus, as pessoas estão me cobrando, estão me cobrando. Acontece que na primeira prova de 20 meninas eu fiquei em 13º. Fui mal. Fui mal, pelo que eu vinha vindo, né? Fui mal. Aí tentei me recuperar um pouquinho nas outras provas. Bom, chegou na final, eu tinha que vencer a prova, senão eu não ia pro pódio, não ficava em terceiro. Final das contas, venci a prova, fiquei em terceiro e falei, para mim, o terceiro foi tão bom quanto o primeiro, porque eu tive que me dedicar tanto, eu fui buscar pelo terceiro do mesmo modo que eu busquei o primeiro, né? Agora você fala, nossa, mas você que venceu o primeiro, ficou em terceiro e ficou tudo bem? Foi tudo ótimo. Eram provas diferentes, eram meninas diferentes, eram épocas do ano diferentes, mas hoje eu entendo isso. No dia eu não entendia. Como eu que ganhei um campeonato sozinha, não consigo nem ir pro pódio. E paciência, vai ter gente que vai estar mais bem condicionado do que você naquele momento, e tudo bem também. Às vezes é mérito delas, né? Sem dúvida nenhuma. Gente, ó, sensacional. Muito obrigado a todos que estão entrando aqui. José Galba, aqui, a Feizo, Flávia Cis, aqui, jogadora de voleibol, gente. Um beijo para Flávia. Legal, cara. Ó, o Edu aqui, atleta humilde e determinada.
Muito bacana, professor Caio Graco aqui, excelente. Fez um outro elogio também aqui em cima para você, que eu já pedi. E esse meu óculos aqui que eu preciso trocar, mas tudo bem. Muito obrigado, gente. Vamos escrever, eu vou tentar aqui ler e a gente vai trocando ideia aqui. Para conhecer mais sobre a Gabriela, Gabi_Silla, CYLLA, ou @NutriSilla. Seguem ela lá, vocês vão gostar e vão aprender bastante com a Gabriela. E para quem não conhece o Cucabeta, @Cucabeta aqui, sempre a gente trazendo bastante esporte, seja olímpico, paralímpico, com modalidades que estão crescendo, que nem o CrossFit aí, turma. Ok? Agir com o coração e não com a mente, aqui o Edu falando. É isso aí, galera. É meu coach. É seu coach, muito É bom. Muito bom, muito bom. Não, já falou que você suta também. Está falando tudo, Edu, aqui, hein? Ele sabe. Ele tem que saber domar, né? Porque senão não tem como, né? Tá certo, gente. Gabi, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que, assim, até assusta um pouco, né? A gente, enquanto educador físico, né? Eu vou trazer aqui um caso que é muito assim, a gente bate bastante papo de bola com vários treinadores, toma aquele cafezinho, senta para comer também, e muitas vezes a gente se depara com o quê? Treinadores de equipes pequenas, de equipes que eu falo pequenas na idade, tá, gente? De formação infantil, juvenil, estamos falando de jovens de 12, 13, 14 anos ainda, né? E que existe uma dificuldade muito grande de se pôr na cabeça dos pais e dos meninos, né? Porque tem aquele colega do lado que já suplementa com 500 suplementos, tem aquele outro garoto que só espera o treinamento dos atletas de ponta, né? E vai ver lá o que o Thiago Pereira está tomando, né? Ver o que aquele atleta lá que eu sou da prova lá do sem peito, está tomando isso, aquele está tomando aquilo, enfim. E a gente também tem o relato que muitos desses jovens vão para os Estados Unidos e muitos pais acabam fazendo uma compra absurda de suplementos. Enfim, Gabi, vamos lá. Como é que a gente orienta esses treinadores dessas equipes e os papais e mamães que vão estar vendo essa live? Vocês não estão vendo agora, mas no futuro vão ver. Como é que organizar essa bagunça, né? Nessa bagunça alimentar da criança aí e ajudar esse indivíduo, esse pequeno indivíduo que está em formação ainda, né, gente? Eu acho que é uma pergunta difícil, porque, obviamente, cada um vai responder de um jeito, né? Mas eu vou te falar que eu não sou contra a suplementação, a não ser que ela seja totalmente necessária. A gente só sabe se é necessário se a gente avalia o padrão de alimentação desse atleta. Né? Às vezes o padrão alimentar dele é totalmente suprível através da alimentação, e tudo bem, né? É muito difícil hoje, porque de fato a gente tem uma biodisponibilidade de suplementos alimentares no mercado muito grande, né? E uma variedade, o custo-benefício também dos suplementos às vezes acaba sendo até maior ou melhor do que a própria alimentação. Só que lembra da tal da especificidade e a tal da individualidade. Às vezes o que vai funcionar para o mesmo jogador do mesmo time não vai funcionar para o segundo. Porque às vezes o segundo ele não responde bem àquele tipo de suplementação. Ou às vezes ele não tem nem necessidade de ter aquele tipo de suplementação. Então realmente cabe avaliar pela modalidade e pelo estímulo de treinamento. Porque, vamos lá, o desportista que faz academia. Que ele faz academia 40 minutos, 2, 3 vezes na semana. Ele tem que suplementar? Às vezes sim. Às vezes sim, às vezes ele é uma pessoa que ele não consegue almoçar. E às vezes ele tem que suprir um valor calórico X naquele momento que um atleta de rendimento, um atleta performático, ele consegue comer. Ah, mas o cara da academia, ele toma whey e o cara do CrossFit que tá para performance não? Às vezes sim. Né? Mas são situações distintas em que a gente pega o hábito alimentar daquele paciente, a gente pega a rotina alimentar, a gente avalia a necessidade, X calorias por período de treino, por período de reposição. Então, suplementação, as pessoas pensam que é o melhor dos mundos. Eu, particularmente, gente, prefiro anos-luz comer.
Eu não sei vocês, mas eu prefiro sempre comer do que beber ou mastigar alguma coisa que seja industrializada, né? Mas claro, às vezes, entre uma consulta e outra, você tá corrido, entre uma live e outra, entre aula, às vezes tem que suplementar, né? Mas cabe, claro, ao treinador e ao nutricionista avaliar a necessidade de, porque às vezes não tem necessidade. É engraçado porque eu recebi um nadador do Pinheiros e era pequeno e a gente estava na época do Mackenzie ali. Era a época de estágio, a gente fazia atendimento de estágio do ambulatório. E eu lembro do pai perguntar assim, a gente falando, ele tem fome, ele tinha bastante fome depois do treino. Ele inclusive levou a mulher que cozinhava, foi o pai, o atleta e a mulher que cozinhava em casa, porque era importante, porque quem montava o prato era ela, trouxe para falar. E aí a gente conversando, poxa, você tem fome para comer depois do seu treino? E ele falava, morro de fome, quero comer. A gente, então vamos fazer um pão com ovo, tal. Aí o pai interrompeu a gente e falou assim, mas e o whey? Ele não vai poder tomar? Eu falei assim, mas eu acho que não tem necessidade de tomar whey porque ele vai comer. Ah, mas o whey não é melhor? Aí a gente falou assim, mas em que mundo, né? Um pó é melhor do que um ovo, tem sua fonte de gordura, sua fonte de fibra, sua fonte de vitaminas, minerais, né? Em que mundo isso existe, né? E é de fato, eu acho que é também muito pelo status, né? E pela questão de praticidade. E tudo bem pela questão de praticidade, porque hoje a gente está numa correria tão absurda que às vezes você não consegue realmente cozinhar. Então, cabe, claro, a gente avaliar se há necessidade num período de tempo que tem que ser consumido e ir trocando, porque também suplementação tem data para entrar e para sair, não precisa ser eterna, né? Sem dúvida nenhuma. Não, eu acho que você trouxe aqui uma coisa muito importante, que foi isso. Até o pai interrompendo aí a fala e perguntando. Porque é exatamente isso. A gente conversa com treinadores e muitos ficam assim, gente, o que, que eu faço, né? E a gente, né? Eu, pelo menos, eu sempre falo, procure uma nutricionista, ponto. Ufa, Né? Por favor, pelo amor de Deus, primeira coisa que você faça, procura uma nutricionista. Não é você, não é o pai, é o nutricionista que vai indicar, né? sim. Talvez acho que o papel até do treinador é fornecer o máximo possível de dados para o nutricionista para ela poder fazer, né? Quanto de calorias esse cara gasta para o treino, quanto tempo ele treina, o tipo de prova, enfim, eu imagino que é isso. Ele desenhar o cenário. Olha, Gabi, esse aqui é o meu mapa, né? Aqui eu tenho a É água, isso, tenho o e lago. para mim é o norte, né? Imagina, você segue, você dá o caminho para o nutricionista, então você responde à especificidade da bioquímica do treinamento do atleta. Então, essa disponibilidade que o treinador fornece para a gente é o melhor dos mundos, mas não são todos que fazem isso, né? Infelizmente, infelizmente. Então, é isso, gente. Procure um nutricionista. Ele vai ser a melhor pessoa para falar para você se vai precisar suplementar ou não, tá, galera? Quem quiser, procura aí a Nutricila, galera, aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo que você atende, né, Gabi? Isso, a gente está aqui na Zona Norte de São Paulo, na Voluntários da Pátria, perto da Francisca Júlia. Muito bom aí. Se você é de São Paulo, aqui na Voluntários da Pátria. Gabi, curiosidade. Você falou tão bem assim de biomecânica e aplicada aí, né, nessa composição. Você já recebeu nadador? Teve alguma modalidade que chegou assim, te pegou de sopetão, você falou, opa, peraí, que modalidade é essa? Eu preciso parar e estudar para ver, né, procurar aqui na rede social para entender esse esporte. Eu tinha uma colega que ela fazia hipismo. Aí era difícil. Aí era bem difícil porque eu não entendia quanto que durava as provas, como que funcionava. E quando você vai para hipismo, eles viajam muito, né? Então eles ficam às vezes 2, 3 dias, porque o cavalo às vezes para não pegar avião, essas coisas viaja 2, 3 dias. E às vezes nesse meio trajeto treinava. Isso foi uma coisa que hoje que me pegou um pouco. Então, me baseava muito pelos treinos de musculação que ela tinha, que era mais parte de fortalecimento de coluna, né? Ia mais, ia mais nesse ritmo aí, mas é uma das coisas que eu não manjava muito, não. Não manjava. Que bacana! Nem Não, um pouco. super legal saber, gente. É tão rico e tão diferente os esportes que vão passando por aqui que é fantástico, o hipismo fantástico. E, Gabi, hoje,
assim, lá no consultório, né, dentro dos desportistas, assim, você tem um X maior de modalidade, perfil, assim, de desportista que hoje está procurando a nutrição? Olha, muitos para a parte de academia, né? Muitos voltados para essa parte de treino de hipertrofia, treino mais para definição, muito corredor de rua hoje, muito corredor de rua, né? Eu acho que com essa, porque não podia se fazer muita coisa, o pessoal acabou indo, começou a correr, né? Começou a correr na rua e pega gosto, né? Eu fui uma dessas que um dia me inscrevi numa prova, fui fazer a prova, falei, ai meu Deus, imagina pagar para correr na rua, amei. Aí ia em todas, né? E aí todas as provas, porque a medalhinha no final era mais gostoso, né? Mas isso, muito corredor de rua hoje, que quer melhorar pace, quer melhorar a questão da fadiga, melhorar a questão do condicionamento cardiovascular, né? Então vem bastante. Eu acho que são os mais comuns mesmo, né? A academia, voltado para força, um pouco mais de hipertrofia, e a parte dos corredores aí acaba vindo bastante. O legal é que na clínica a gente é dividido por área, né? Então somos em 9 nutris. Então, todas as nutris voltadas para os seus direcionamentos. Então, por exemplo, eu atendo nutrição esportiva voltado para a parte de performance. A gente tem a bariátrica, a gente tem a materno-infantil, tem... Vai estar aí passando para vocês. Dividindo a tela comigo dentro de instantes, Gabriela Sila, galera. Pega esse aviãozinho aí que está do lado e vocês vão poder conversar conosco aí. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Olá, muito boa noite. Muito bom, obrigado aí pela sua presença. A gente Imagina. já há algum tempo querendo bater um papo com você e a gente driblando as dificuldades do nosso dia a dia. E graças a Deus nós estamos aqui hoje para bater esse papo aqui e compartilhar Hoje deu certo. conhecimento. Tá bom? Mandar um abraço para o meu amigo Leonardo, do consultório do marketing, ele que foi através dele que acabei conhecendo a Gabriela numa outra live, né? Muito bacana. E hoje eu falei assim: vou roubar a convidada dele para a gente dividir aqui o bate-papo. Gabriela, eu já te apresentei aqui no início como nutricionista funcional. No post também aqui foi como nutricionista. Nós vamos falar sobre muita nutrição, mas eu quero que você se apresente também, porque você é atleta, não é isso? Sou atleta. Sou atleta de CrossFit. Atleta de CrossFit. Olha aí, galera, atleta de CrossFit. E a gente, esse programa número 271, a gente ainda não trouxe ninguém do CrossFit, mas a gente Jura? Juro. Já estou aqui me arrependendo. A gente tinha marcado até com uma pessoa antes da pandemia para ir lá no co-work, mas não deu certo. E aí depois a gente não marcou mais. Mas a gente vai ter que também atingir o CrossFit. Tem um coach meu na live aqui que é do Cross, que é o Eduardo Ronda aí. Já está assistindo a gente. Bacana, seja bem-vindo, Eduardo. Olha, eu vou dividir uma informação importante aqui com a família do Cucabeto, que a gente fala de todos os esportes. Nós já cobrimos um evento de CrossFit, tá lá antigo aí no nosso feed, tá lá atrás, lá no final de 2019. E uma informação bacana, a gente colocou as 50 saiu uma lista e a gente dividiu em masculino e feminino, das 50 maiores atletas influenciadores. E pela primeira vez em 10 anos da lista, saiu uma atleta de CrossFit, a islandesa, a Katrin Tanja. Tá? Ela apareceu de número 45 e hoje ela tem mais de 1.800.000 seguidores no Instagram, galera. Então, assim, para quem ainda não vê o CrossFit como esporte, cara, CrossFit eu gosto, eu vejo como esporte, como modelo de negócio, como estilo de vida, né, Gabi? Fala um pouquinho você aí, que você que é atleta. Eu vou deixar para o final, vamos agora logo no início, enquanto o pessoal vai chegando na live, vamos chamando, nós vamos falar bastante de nutrição, turma. Sim. Bom, sou nutricionista funcional, né, voltada para a parte de performance esportiva. Sou gastróloga também. Gastróloga é formada em gastronomia. Então, é meu negócio com comida mesmo, né? Dá para perceber. Que eu e comida somos os melhores amigos aí. Sou atleta, antes de ser atleta amadora de CrossFit, eu era atleta de handball. Então, já vim vindo, né, num estilo aí de vida saudável durante um tempinho.
Então, e aí, 3 anos e meio atrás, foi em novembro de 2017. Entrei pro CrossFit e me apaixonei. Me apaixonei. Então, hoje eu sou, assim, fã número um da atividade e eu tô em competição, ainda não tô no nível elite, tô longe, porque a Catherine, que você falou, é o nível elite, né? Ela é nível mundial, mas a gente está trabalhando aí para aumentar as cargas, melhorar os ginásticos, então tô no nível competitivo amador hoje em dia. Legal, bacana. E o que que te encantou na modalidade para você virar assim um atleta de CrossFit? Ah, então eu sou competitiva, né? Sou bastante competitiva. Assim, eu não gosto de perder muito, não. Mas é um negócio comigo mesmo. Eu acho que como eu vim de um esporte, né, competitivo e um Ah, pouco agressivo, eu tô acostumada, assim, com coisas que me tirem um pouco da zona de conforto, sabe? maravilha, maravilha. Então, turma, em breve, daqui a pouco, olha os boatos que a gente lança na internet. Daqui a pouco, o restaurante temático de Gabriela Sila vai sair, turma. Aguarde aí, viu? Aguarde, ó. Imagina comer em cima da anilha, né? Comer com a barra, né? Sensacional. Já está aqui, cuca beta total Pensando. aqui a Gabriela, gente. Gabriela, me conta uma coisinha. Conta um pouco da sua carreira e o que te motivou a ser nutricionista funcional, né? Olha, é uma história engraçada, porque na verdade minha prioridade não era ser nutricionista. Eu queria ser chefe de cozinha, né? Então eu entrei na nutrição porque gastronomia geralmente são só 2 anos. Falei, 2 anos dá para fazer duas faculdades ao mesmo tempo, e foi o que eu fiz, né? Eu iniciei duas faculdades juntas, então eu fiz gastronomia e nutrição ao mesmo tempo, né? Então, gostava de estudar, tá vendo que eu gostava de sair um pouco da zona de conforto, né? E meu pai me ajudou muito nisso, porque ó, eu fiz no Senac, gastronomia no Senac, que é lá em Jurubatuba, né, perto do autódromo. Saía da nutrição do Mackenzie e ia até o Senac e voltava. Então, todos os dias, mais ou menos uns 120 quilômetros aí que a gente percorria, sabe? Rapaz, gente, olha aí, galera que é fora de São Paulo, tem bastante gente de Porto Alegre que acompanha o nosso trabalho, Rio de Janeiro. É muito longe, viu, gente? É muito longe e muito trânsito, viu? Muito trânsito. Bacana, Gabi. E aí você não parou, né? Você foi ainda se especializar em nutrição Em esportiva. nutrição funcional e esportiva. Foi, E aí foi. foi seu histórico de esporte que te motivou ou você viu uma oportunidade, um nicho a ser explorado? Eu comecei a fazer nutrição funcional. Nutrição funcional é uma pós-graduação, né? É uma área de atuação dentro da nutrição. É voltado para você tratar comorbidades com alimentação. Então, teoricamente é o nosso futuro aí, né? Então, de fato é o que estamos vivendo. E comecei a praticar o CrossFit. Então, eu me via na necessidade de fornecer alguma coisa diferente para o atleta, porque atleta é diferente de desportista, né? Então a gente precisa ter uma orientação um pouco mais guiada. Então a gente vai se especializando, né? Hoje eu tô fazendo, a pandemia ela veio aí para isso, né? Comecei a fazer duas pós ao mesmo tempo. Eu que lute, né? Porque a gente vai ter que fazer essa pós. Comecei a fazer fitoterapia, que é a ação das ervas, né, para melhora de doenças crônicas, emagrecimento, performance. Então, tudo que a natureza teoricamente nos fornece, né? Que bacana. Pelo que eu vejo, você já está super antenada no futuro. Você já está assim, né, com o olhar lá na frente, né? Me fala uma coisa, saindo até um pouco da pauta, porque a gente é muito curioso, né? E Sim. a gente tem que aproveitar. A gente está com uma especialista aqui. Galera, quem quiser mandar pergunta, mande perguntas aqui, a gente vai trocando aqui. O que, que você está achando, né, aqui no Brasil, a chegada dessas comidas, né? Comida de hambúrguer que é de carne, mas não tem gosto de carne, né? E outras coisas mais que não tem gosto, é de planta, não é de carne, bovina, enfim. E as startups estão crescendo cada vez mais. Como é que você vê essa reengenharia da comida aí no futuro, Gabi? Eu acho que necessariamente é isso que você falou, é o futuro mesmo. Hoje entra uma questão.
Até um bate-papo um pouco discutível, porque tem a questão da ingestão de carne animal, enfim. Uhum. Hoje muito se tratado isso, e as pessoas deixaram realmente de fazer um alto consumo de proteína animal. Então, teoricamente, pela procura também de produtos que fossem gostosos e que não deixassem de ser saborosos tanto quanto uma proteína animal, de fato essas startups começaram a fazer isso, né? E eu acredito que seja o futuro mesmo, porque a tendência é que a gente tenha uma visão em questão de globalização, meio ambiente, né? Não julgando quem come, porque eu sou carnívora, né? E acredito que cada um segue um processo, né? Você também, né? Também, também, também. Então, e respeito, claro, as pessoas que consomem, respeito as pessoas que não consomem, até pela questão ética, ambiental. Só que hoje, pela demanda e pela procura, as pessoas têm que fabricar. E eu acredito que vai ser muito da questão do futuro mesmo, porque hoje as pessoas querem comer gostoso e saudável. E não deixar de comer saudável, né? E o gostoso ao mesmo tempo. Então, as empresas que lutem aí mesmo para criar coisas que sejam, né, adequadas nutricionalmente falando. Mas eu acredito que vai vir bastante coisa boa aí para frente. Vale a pena também cada um ir testando, porque de fato, né, essas redes de fast foods aí hoje criam esses hambúrgueres que não são bovinos, mas em questão nutricional ainda falta um pouco a desejar, sabe? Perfeito. Turma, estou com Gabriela Sila, nutricionista funcional. Quem quiser seguir o trabalho da Gabriela, @Gabi_Sila, YLLA, ou @Nutricila. Tá ok, galera? Recomendo. Vamos lá que vocês vão gostar bastante. Eu estou tentando aprender aqui bastante com a Gabi, porque eu sou um atleta irresponsável, né? Faço tudo errado, gente. Fez Tudo tudo errado. errado. E o gozado que a minha história, assim, a única vez que eu fui na nutricionista, eu fui para engordar, para fazer uma prova que eu precisava engordar. Então, quer dizer, é totalmente ao avesso esse rapaz aqui que está falando com você, viu? Tinha que ser amigo do nosso amigo Leonardo, né? É, Muito bom. Gabriela, me conta uma coisa, a gente vem acompanhando cada vez mais o crescimento da nutrição nas grandes mídias, né? Não na mídia tradicional, na mídia moderna. Na sua opinião, qual é o principal motivo da gente ver tão hoje, não vou dizer nem moda, né, mas tão assim em destaque a nutrição? eu acho que demorou muito, né? Quando eu comecei a fazer nutrição, por exemplo, a gente não tinha uma visibilidade tão grande, inclusive não era uma profissão tão respeitada, né? Hoje, de fato, é uma profissão bastante respeitada, bastante procurada. De fato, é uma das profissões da moda aí, né? Como diz. Mas eu acredito que as pessoas começaram a perceber realmente o fator alimentar, o quanto que ele influenciava na questão de saudabilidade, né? A gente fala que, de fato, 70% da nossa saúde é correspondente à alimentação. Claro, né? Entra a questão do mental, da atividade física. Com certeza é um tripé absurdo, só que a alimentação não tem por onde fugir. Se a pessoa não come direito, ela vai ter as comorbidades que são responsáveis por esses fatores. E acredito que hoje as pessoas conseguem perceber que a gente poupando e se alimentando direito hoje, a gente tem uma qualidade de vida no futuro muito melhor, né? Então, e não precisa fazer super sacrifício. Isso que é o mais importante, porque de fato, quando as pessoas são assim, eu vou passar no Nutri, né? Isso muito em consultório a gente vê. Ah, eu vou passar fome, já fiz minha despedida. Falo que besteira, fez à toa, porque eu sou o tipo de Nutri que eu não corto nada. Porque tem também a questão da empatia, imagina. Até em momento pandêmico, imagina, a gente estava dentro de casa, sem conseguir sair, sem conseguir fazer uma atividade física na mesma intensidade que a gente fazia antes, acaba indo para onde? Para comida, né? E comida é muito isso, é lazer, é amor, não tem como fugir. Mas claro, dá para se fazer uma coisa extremamente saudável sem precisar ser totalmente restritivo. É esse o X da questão da nutrição hoje. Você comer gostoso e comer saudável ao mesmo tempo, né? Sem dúvida nenhuma. E como é que foi para você estar na pandemia? Acho que agora já um pouco mais flexível. Imagino que você já voltou aos treinos, né? Pelo que eu vi aí na live lá com o Léo. Sim, Como é que foi passar aí 3 meses, 4 meses sem treinar ou treinar adequadamente aí?
E você ainda, né, nutricionista em casa, tudo, mas como é que foi para a Gabriela e qual que você já está sentindo aí nos consultórios? Qual é a maior demanda nesse primeiro momento aí de retomada? Não é fácil. Eu estava acostumada a treinar num ritmo um pouco agressivo, digamos assim, bastante competitivo. Inclusive, na semana que estourou a pandemia, a gente ia para uma competição e aí foi cancelado. Então, a gente já estava se preparando para essa competição e aí desabou tudo, né? Uhum. Mas, claro, nunca é muito fácil. Eu treinava no box, treinava com os meus coaches, que, querendo ou não, te trazem um nível competitivo bom também. Depois tem que aprender a treinar sozinha. Mas, claro, antes treinar do que não treinar, até pelo fator psicológico, né? Eu acho que a gente precisava disso nesse momento. E é difícil, porque é difícil se manter motivado todos os dias. É difícil, mas necessário. É difícil comer certo todos os dias, mas é necessário. Você vai se ajustando, né? O legal das pessoas perceberem que, por mais que eu sou nutricionista, a gente é um ser humano também. Então, a gente come as nossas besteiras e tudo bem, né? É que na maioria dos dias o certo ele tem que acontecer. Então a gente tem que dar o melhor na maioria dos dias, né? Mas tudo bem eventualmente sair, não tem problema. E é o que aconteceu na pandemia. As pessoas eu acho que se cobravam muito por estar em casa de ter um rendimento. Então tem que estudar, tem que render bem no trabalho, tem que fazer atividade física e tudo bem se eventualmente você não fizesse tudo isso, né? Uhum. Ah, o pessoal acabou engordando. Hoje no consultório a gente vê o pessoal saiu um pouco mesmo. Até eu própria falo, eu tô voltando gradativamente a uma rotina de treino um pouco mais agressiva e você sente, não tem como, né? Eu acho que assim, o legal da quarentena é você não sair tão ruim, mas sair melhor. Eu acho que teoricamente é muito difícil, né? É muito difícil sair melhor de uma quarentena, sendo que a gente foi afetado em diversos âmbitos, tanto no profissional, social, no lazer, enfim. Então é complicado. Então a demanda no consultório hoje ela está um pouquinho alta, porque as pessoas estão correndo atrás do preju, né? E hoje, com a flexibilização um pouco mais adequada, as pessoas estão voltando. Algumas ainda receosas, mas voltando gradativamente, né? Olha, mandar um beijo, um abraço aqui. A galera do esporte paralímpico conosco aqui, Luciana Vida, do Spara, Nado Artístico Adaptado, Anderson Nardi, que esteve conosco aqui. Acho que seria muito ruim se a gente não tivesse essa questão da empatia, sabe? Então, não montar um planejamento adequado pensando o que é melhor e mais saudável para o paciente. Quando as pessoas saem, por exemplo, quando eu saía da faculdade mesmo, e que a gente fala assim, ai, vou querer mudar o mundo, vou querer tirar o glúten do paciente, sabe? Vou querer tirar o açúcar, querer mudar tudo ao mesmo tempo e não pensar no, poxa, tudo que você consegue mudar gradativamente já ajuda bastante. Eu acho que isso é uma das coisas que poderia me atrapalhar. Eu acho que a palavra-chave necessariamente seria empatia. Se a gente fosse um profissional que não tivesse empatia com o paciente que está na sua frente, entendesse que sim, às vezes ele precisa de um chocolate, às vezes ele vai precisar da pizza dele, ele vai precisar do hambúrguer, ele vai precisar sair para beber. E tudo bem, dentro de um planejamento adequado, dentro de uma estrutura adequada, não há problema ter os seus excessos e o lazer, né? Eu acho que, de fato, a palavra seria empatia. Se faltasse isso para com o paciente, de fato, minha profissão hoje ela não existiria. Não, gente, olha, eu não sou cliente da Gabi ainda, tá, gente? Quero deixar claro. Mas vocês vão entender essa questão dela empatia que ela falou. Eu vou até pedir para você repetir um trecho que você falou lá na live do Léo, ou se quiser dar outro exemplo, que eu achei Claro. sensacional que você falou da questão da especificidade. E isso a gente precisa entender essa questão da especificidade. Um forte abraço, professor Caio Graco aqui conosco. Tem que conhecer o trabalho da Gabi, hein, professor? Fique conosco aqui. Gabi, você deu vários exemplos, né, de vários esportes, né? E eu achei muito bacana um que você deu, que você falou, esse atleta do levantamento de peso, ele é gordo, gente. Ele não vai mudar, ele é gordo. Explica um pouquinho esse conceito. Galera, você que é atleta agora, ó, foco, desliga tudo, sai. Vai pro banheiro, vai pro quarto, sai do lado da namorada, da mãe. Foco aqui, galera. Bom, é a questão da especificidade, né? A gente tem que entender.
e avaliar diversos parâmetros. Então, o paciente que está na sua frente, que ele te traz a questão que ele quer melhorar a performance dele. Eu, como nutricionista, eu não posso negar que eu tenho que melhorar a performance dele baseado no esporte que ele pratica. Então, vamos lá, a questão da questão da composição corporal. Muitas pessoas hoje, e é uma das coisas que eu inclusive sofro no meu esporte, até como uma profissional, porque o CrossFit não é que ele masculiniza as pessoas, mas ele deixa as pessoas mais fortes. Então, muitas mulheres que hoje, inclusive, frequentam o meu consultório falam, mas eu não quero ficar com o braço que nem o seu. E tudo bem também, mas é da categoria. Então, você entender o objetivo que você quer, não voltado para a estética, mas para a performance, é extremamente essencial. Então, um levantador de peso olímpico, ele tem que ter a capacidade dele, que ele tem que levantar 130 quilos 2, 3 vezes, e é a oportunidade da vida dele. E se ele não levanta, ele perde. Então, imagina eu ter que alimentar uma pessoa para que ela tenha uma consciência corporal e adaptativa que ela tem que levantar 130. Eu tenho que alimentá-lo dessa maneira. É a mesma coisa um corredor. Você vai ver um corredor de longa distância que ele vai ter um shape de um que corre 100 metros. Só você avaliar. O cara que ele corre 100 metros, ele tem que ter potência aeróbica, ele tem que ter musculatura para ter um tiro rápido. Eles geralmente são mais fortes, né? Diferentemente dos maratonistas, que têm um corpo que a gente fala que é pêndulo, né? Então é bem mais esguio. E para ele funciona dessa maneira. Então eu tenho que avaliar, obviamente, e tenho que ser sincera, inclusive com o paciente, falar e traçar objetivos que são reais. A questão da especificidade é essa, você entender que quando você se alimenta para performar, você está abraçando tudo que, obviamente, o esporte ele te traz por trás disso. E tudo bem. É o caso daquela tenista, que a gente inclusive também falou na live, né? Eu esqueci o nome. Serena Williams, né? Pesa 90 quilos e é a maior tenista hoje que a gente tem. E se você falar para uma mulher que você vai pesar 90 quilos, a pessoa já se assusta, né? Nossa, é a mesma coisa de você falar daquelas antigas paniquetes que a gente tinha, Graciane Barbosa. Você acha que uma mulher com o corpo daquele, ela vai pesar 60 quilos? Ela não vai. E ela não tá nem aí com o peso da balança dela. É que para aquela modalidade, né, no caso delas são bodybuilders, ela tem que ter um peso alto. Eu acho que é engraçado e as pessoas deveriam assistir, por exemplo, o UFC. Você vê dos lados, né, os lutadores, você vê um cara extremamente magro, mas ele pesa 95 quilos, forte. E você não entende como que um cara, às vezes ele pesa 110 quilos, como que ele é tão definido se ele pesa 110? É entender dentro de uma biomecânica, né? E a gente se liga tanto para peso de balança e é um fator extremamente numérico, né? É entender dentro de uma bioquímica. Poxa, ele está performando para aquilo, ele vai ter que comer mais. Consecutivamente, para ele levantar os 130 quilos, pode ser que ele comendo mais, ele ganhe gordura. E tudo bem. E para ele tá tudo bem dessa forma. Serena Williams, ela precisa de uma potência aeróbica, ela precisa de uma potência muscular, ela vai pesar 90. Porque se ela não pesar 90, ela não vai conseguir fazer aquilo. Né? Um ginasta, ele não pode ser pesado, porque ele também não vai conseguir se pendurar na barra se ele for pesado. Mesma coisa o maratonista. Então, claro, além de nutricionista, a gente tem que entender um pouco de biomecânica e bioquímica do exercício, porque de fato está tudo muito associado, né? As vias energéticas. E a especificidade é isso, é você orientar e guiar o teu paciente, o teu atleta, para que ele performe bem mediante ao que ele tem para te oferecer. E se talvez aquilo for inviável para ele, também cabe a nós nutricionistas falar, o objetivo que você está procurando hoje, infelizmente, ele é impraticável, né? Às vezes a gente tem que ser o portador da má notícia, e tudo bem dessa forma, não tem problema, mas você guiar, porque às vezes você pega um paciente que ele é super magrinho, e aí ele quer ter um padrão de corpo inatingível. Às vezes inatingível porque não é o estilo bioquímico dele, e às vezes porque aquele padrão que ele está olhando também não existe, né? Aquele padrão, ele é montado, né? Ele é hormonizado, e você tem que explicar isso para ele dessa forma. Eu acho que essa questão paciente, nutricionista, tem que ser muito claro, né? Tanto para a parte de performance, quanto para a parte, por exemplo, de compulsão. Dá na mesma, né? Então, é essa tal da individualidade bioquímica, você entender como o seu paciente ele responde e você fazê-lo sempre melhorar dessa mesma maneira, né?
Isso é muito lindo, assim, eu posso falar que eu sou super fã disso, né? Não, é sensacional. A gente já sente aqui pela forma como você está falando, né? Dá para ver o brilho nos olhos aí de você estar falando, nossa, cara, é demais. E é incrível mesmo, né? Porque você vai transformando, ajudando a transformar o corpo dessa pessoa e também, ao mesmo tempo, atingir uma meta, até mesmo um sonho dessa pessoa, Sim. né? E uma coisa que me chamou a atenção, assim, você divide muito bem, né? Você falou no início da live, desportista e o atleta. O atleta, eu acho que ele já tem essa consciência do que ele precisa, né? Mas e o desportista? Porque, por exemplo, eu na borda da piscina, eu já tive caso de três alunos, né? Alunos que nadavam com frequência regular, faziam provas de maratona aquática de 10 quilômetros e queriam fazer provas maiores, as ultramaratonas. E eu falei, olha, antes de você começar o processo, você vai ter que passar no nutricionista. E provavelmente a nutricionista vai falar que você precisa engordar. Você vai ter que ter aquela gordurinha, aquela capa de gordura, porque você vai nadar numa água de 15 graus. Senão você vai ter hipotermia. Então, você vai ter que passar por esse processo que nem eu passei. Eu tive que engordar 12 quilos para fazer o Canal da Mancha. E foi no mínimo ainda, hein, gente? Eu tinha 58 e fui para 70, né? Vocês viram que eu continuo comendo depois do Canal da Mancha, igual, pelo jeito, né? Só para ver meu rostinho aqui de pandemia. Então, assim, eu tive que falar já 3 vezes para as pessoas, não vamos nem começar. Né? Eu, enquanto treinador, falei, olha, você vai passar lá primeiro na nutricionista. Um foi e ouviu a mesma coisa que eu tinha acabado de falar, ó, vou ter que engordar. Ele falou, não, esteticamente não quero. Acontece isso no seu consultório, quando você vai entregar, ou você tem esse bate-papo, né? Da pessoa falar, não, isso eu não quero, doutor, eu não vou fazer. Tem. Isso é. E assim, eu acho que ter essa relação paciente-nutricionista com o técnico também é muito importante, né? Porque, de fato, eu acho que isso também muda muito. Você saber também do tipo, do tempo do treinamento, os estímulos que o paciente ele tem. Isso, de fato, é extremamente importante. Então, ter essa equipe multidisciplinar faz total diferença para uma performance esportiva, sem sombra de dúvidas. Mas, sem sombra, né, isso com certeza. A pessoa não querer fazer, querer chegar lá, mas não traçar o caminho para fazer aquilo, né? Isso de fato acontece. E eu vejo muito isso por esse fator próprio que você falou, estético. As pessoas, elas necessariamente, às vezes, elas treinam pelo fator estético, né? E, por exemplo, quando entrei no CrossFit, eu só corria 10 quilômetros, eu pesava 62 quilos. Hoje eu tô perto dos 70, mudou. Se você me falar agora, corre 10 quilômetros, eu particularmente acho que eu não consigo, porque são estímulos diferentes, né? Mas é isso. E se você falar para uma pessoa assim hoje, olha, você vai ter que traçar esse caminho diferente, vai ter que comer mais, porque o seu treino ele vai te induzir mais, vai te requisitar mais. E você treinar mais e mais pesado, você vai ter que ter uma ingestão maior, caso contrário, você não vai conseguir render. Às vezes a pessoa até quer, mas ela não consegue, e ela se frustra. E aí tá, eu acho que essa relação do treinador com o nutricionista, de traçar objetivos que são factíveis mesmo, né? Eu falo, por exemplo, o seu caso foi da natação, a gente fala do CrossFit pelas categorias. Às vezes um paciente ele quer super competir, ele se acha preparado para aquilo, mas às vezes tem alguns parâmetros que ele não consegue atingir. E tudo bem, então vá numa categoria em que ele aprenda pelo menos com a situação. Porque eu acho que acaba acontecendo, as pessoas elas desistem hoje, né? Elas se frustram muito fácil, elas acabam largando o caminho, tanto para a questão de performance quanto para a questão do emagrecimento. Ah, perdi 3 quilos, no mês que vem eu vou dar uma relaxada e não vou fazer mais. Aí desanima, desencaminha, né? Então, de fato, eu acho que as pessoas hoje, elas querem chegar, mas o caminho a ser trilhado, que de fato é conturbado, é difícil, é chato, né? Poucos querem fazer. Eu acho que também tem um fator muito psicológico, né? Hoje a criançada se cobra muito, né? Se cobra muito e não entende que o processo, ele às vezes não é rápido. Ele também não é lento, mas ele, né? Você depende, você precisa de esforço, né?
Então, acontece. E acontece muito pelo fator estético, que as pessoas não podem pensar nisso na hora de performar, né? É a questão do weightlifter, que ele vai ter que ser pesado. É o caso da mulher que vai querer competir no CrossFit, lá vai ter que pegar peso, porque senão ela não vai ficar preparada. É o caso do nadador, que ele vai ter que comer 3, 4, 5 vezes mais para ele conseguir render e não passar mal. Porque, claro, atividade física para performar, você tem que estar num nível 110%, né? Então, o Sim. atividade física pode ser mais um estressor na rotina dele, né? Tem que ser o suprassumo. Então, é um caminho meio complicado. Hoje eu acho que ser atleta a pessoa tem que querer muito, assim, tem que querer demais. Gabi, fica à vontade se você quiser falar assim. Você, enquanto atleta, quando você se predispõe, olha, preciso atingir aquele peso, preciso estar com essa minha composição, né? Como é que você faz para você fugir dos diabismos? Porque eu brinco sempre, né? Falava muito para os meus atletas que era o seguinte: falei, olha, você tem dois ombros, você vai ter o anjinho e o diabinho. Toma cuidado para onde você vai estar virando para escutar, né? Então, assim, como é que você traça a sua jornada para você atingir essa meta? E como você falou, né? E que até me preocupa, né? Que tem muita gente desistindo aí no meio Sim. desse processo aí. Porque uma coisa é você ler, outra coisa agora, você está conversando com o especialista está falando, tem muita gente que desiste. O que você faz? Você pode dividir com a gente aqui? Eu posso e eu acho que eu devo, porque a gente acha que é mil maravilhas e de fato não é, né? E eu acho que eu sou muito grata, inclusive, assim, no caso dos seus alunos, quando conversavam com você e você dava as dicas, eu acho que você, como treinador, é o principal fator. Claro, eu falando como atleta, porque eu, como nutricionista, faço parte da equipe, mas como atleta, eu acho que os meus treinadores são os meus maiores pilares, porque eles realmente abrem o olho frente assim, metas atingíveis. Você vai conseguir levantar este peso, só que daqui 2, 3 anos. Às vezes o peso que eu quero atingir ele não está preparado. Eu não estou preparada, meu corpo não está preparado para atingir aquilo. Às vezes a categoria que eu tanto quero ir, porque, por exemplo, no CrossFit nós mulheres fazemos ginástico. Ginástico é argola, é barra. Nós mulheres, a gente não trabalha, isso assim, eu amava academia, mas eu não trabalhava nada de membros superiores, né? Pra gente entrar no CrossFit é um sofrimento, porque a gente não tem força de braço, né? E a maioria das mulheres tem o mesmo drama dentro da modalidade, né? Então, às vezes, para você subir de categoria, te falta um movimento que você não faz. Mas às vezes esse um movimento cai num campeonato que você vai e você não faz. Então, ao invés do campeonato ele ser super enriquecedor, ele te traumatiza, né? Tipo assim, poxa, eu fui e não consegui cumprir uma prova, passei vergonha, por exemplo, né? Então, de fato, as pessoas acabam desistindo, mas eu acho que pela questão do ego também, né? Tem que ouvir as pessoas que entendem realmente do esporte e te orientem dessa maneira. Nesse caso, eu acho que falta um pouco a questão da flexibilidade e ser humilde em ouvir. Às vezes a gente realmente não está preparado e tudo bem. E tudo bem. Eu acho que falta aproveitar o processo. O processo ele é gostoso também. Eu acho que a gente está tão preocupado com o destino que a gente não aproveita a jornada, sabe? A gente foca no principal, né? Não, você falou tudo, você falou tudo. Eu, assim, como eu falei no início, eu só fiz uma vez que eu fui lá na nutrição, bonitinho, um beijo pra Tânia aqui. Eu fui lá, fiz bonitinho e tal, cortei o meu refrigerante sagrado, mas eu cortei, tive que cortar. E realmente, quando você vai lá e você mostra os exames e a pessoa fala para você, olha, você demora mais para recuperar, você sente mais fadiga no final da prova. Eu falei, nossa, ela sabe tudo, é a mãe de Ná, né? É Porque eu uma já bruxa. entreguei minha idade aqui agora, mas tudo bem. Então, assim, você fala, gente, ela sabe tudo, né? E o que acontece? Você vê essa melhora, essa jornada, porque essa jornada, para mim, foi tão difícil também, que você guarda a história dessa jornada, né? Sim. Você fala, gente, você fala, gente, a partir de amanhã eu não vou poder mais beber refrigerante. O que eu vou fazer? Eu vou tomar um porre de refrigerante hoje, então, né?
Desculpa, né? Essa Ok. de travessia aqui é terrível. Então, é essa mentalidade, né? É a mesma coisa de usuário, né? Você sai em busca disso. E também tem uma história aqui que eu rapidinho vou roubar o tempo da Gabriela aqui para Claro. falar, porque talvez você vai usar isso também amanhã você falando. Eu tinha me preparado para minha alimentação comer bolacha de maisena durante a prova. Galera que está aí acompanhando, Canal da Mancha, 10 a 12, 13 horas, tá, galera? De prova. E nadando. Então, assim, você tem que se alimentar, fora a suplementação. E para mim, a melhor coisa era a bolacha de maisena. Não enjoava, dava, né? Bacana, legal. Quando eu cheguei em Londres, não tinha bolacha de maisena. Eu fui tipo num Walmart lá, né? Não chama Walmart, mas era uma baita rede. Não tinha. Cara, eu fiquei alucinado, alucinado. Só eu tive que fazer uma coisa, eu passei uma mão em todas as bolachas da gôndola e fui testar durante a semana que faltava. Enfim, repliquei os pacotes para não ter que voltar de novo no supermercado, né? Enfim, foi a única coisa que eu pude fazer para tentar se aproximar, né? Essas doideiras, né? Mas é bacana essa jornada, né, Gabi? Ah, sim, é uma história que você conta hoje, né? Que faz parte da questão da sua organização também, porque de fato não é mil maravilhas, né? Poxa, aconteceu com você, você estava habituado a treinar com um alimento que para você dava super certo e do nada não dá, né? Aí a maioria, ter a questão do mindset, que muito se trabalha hoje, né? Você tem duas opções, ou você compra o que você tem lá e testa e vê o que é melhor para você e não fique se cobrando por isso, ou você é o cara que surta e fala, ai, nossa, já era. E, pô, você esquece tudo que você trabalhou para chegar até ali, né? Eu falo assim, parece que eu sou super bem orientada, que eu não surto, mentira. Surto, se eu não faço um exercício que eu tô habituada a fazer, eu surto. Se eu não subo uma carga que eu tô habituada, eu surto. Aí vem os coaches, calma, você tava sem treinar, né? E aí você se condiciona, mas de fato é difícil. É difícil como profissional você entender. Mas ou você tem dois caminhos, ou você é a pessoa que se lamenta por, ou você é a pessoa que vai e resolve, né? É difícil mesmo. Eu falo, é uma experiência muito legal, porque eu sempre competi muito em equipe, no CrossFit mesmo, competia com os meus coaches. Uma época fui tentar o individual. E, pô, individual é você e você, né? Então, não tem muito jeito. A gente foi pra Sanja para competir. Individual, intermediário, fui e ganhei o campeonato. Em primeiro, eu falei, meu Deus, ok, tá na categoria certa, fiquei feliz. Aí teve em São Paulo de novo o evento, mesmo evento em São Paulo. Mais gente também, né? Outro período do ano aconteceu. E as pessoas, e aí é difícil, né? Quando você ganha uma vez, as pessoas falam assim, e aí, vai defender o título? Eu já ficava nervosa. Fala, meu Deus, as pessoas estão me cobrando, estão me cobrando. Acontece que na primeira prova de 20 meninas eu fiquei em 13º. Fui mal. Fui mal, pelo que eu vinha vindo, né? Fui mal. Aí tentei me recuperar um pouquinho nas outras provas. Bom, chegou na final, eu tinha que vencer a prova, senão eu não ia pro pódio, não ficava em terceiro. Final das contas, venci a prova, fiquei em terceiro e falei, pra mim, o terceiro foi tão bom quanto o primeiro, porque eu tive que me dedicar tanto, eu fui buscar pelo terceiro do mesmo modo que eu busquei o primeiro, né? Agora você fala, nossa, mas você que venceu o primeiro, ficou em terceiro e ficou tudo bem? Foi tudo ótimo. Eram provas diferentes, eram meninas diferentes, eram épocas do ano diferentes, mas hoje eu entendo isso. No dia eu não entendia. Como eu que ganhei um campeonato sozinha, não consigo nem ir pro pódio. E paciência, vai ter gente que vai estar mais bem condicionada do que você naquele momento, e tudo bem também. Às vezes é mérito delas, né? Sem dúvida nenhuma. Gente, ó, sensacional. Muito obrigado a todos que estão entrando aqui. José Galba, aqui a Feizo, Flávia Cis, aqui, jogadora de voleibol, gente. Um beijo para Flávia. Legal, cara. Ó, o Edu aqui, atleta humilde e determinada. Muito bacana. Professor Caio Graco aqui, excelente. Fez um outro elogio também aqui em cima para você que eu já pedi. E esse meu óculos aqui que eu preciso trocar, mas tudo bem. Muito obrigado, gente. Vamos escrever, eu vou tentar aqui ler e a gente vai trocando ideia aqui. Para conhecer mais sobre a Gabriela, Gabi _Silla, CYLLA,
ou @NutriSila. Seguem ela lá, vocês vão gostar e vão aprender bastante com a Gabriela. E para quem não conhece o Cucabeta, @Cucabeta aqui, sempre a gente trazendo bastante esporte, seja olímpico, paralímpico, com modalidades que estão crescendo, que nem o CrossFit aí, turma. Ok? Agiu com o coração e não com a mente, aqui o Edu falando. É isso aí, galera. É meu coach. É seu coach, muito É bom. meu coach. Muito bom, muito bom. Não, já falou que você suta também. Está falando tudo, Edu, aqui, hein? Ele sabe. Ele tem que saber domar, né? Porque senão não tem como, né? Tá certo, gente. Gabi, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que, assim, até assusta um pouco, né? A gente, enquanto educador físico, né? Eu vou trazer aqui um caso que é muito assim, a gente bate bastante papo de bola com vários treinadores, toma aquele cafezinho, senta para comer também, e muitas vezes a gente se depara com o quê? Treinadores de equipes pequenas, de equipes que eu falo pequenas na idade, tá, gente? De formação infantil, juvenil, nós estamos falando de jovens de 12, 13, 14 anos ainda, né? E que existe uma dificuldade muito grande de se pôr na cabeça dos pais e dos meninos, né? Porque tem aquele colega do lado que já suplementa com 500 suplementos, tem aquele outro garoto que só espera o treinamento dos atletas de ponta, né? E vai ver lá o que o Thiago Pereira está tomando, né? Ver o que aquele atleta lá que eu sou da prova lá do sem peito, está tomando isso, aquele está tomando aquilo, enfim. E a gente também tem o relato que muitos desses jovens vão para os Estados Unidos e muitos pais acabam fazendo uma compra absurda de suplementos. Enfim, Gabi, vamos lá. Como é que a gente orienta esses treinadores dessas equipes e os papais e mamães que vão estar vendo essa live? Se não estão vendo agora, mas no futuro vão ver. Como é que organizar essa bagunça, né? Nessa bagunça alimentar da criança aí e ajudar esse indivíduo, esse pequeno indivíduo que está em formação ainda, né, gente? Eu acho que é uma pergunta difícil, porque, obviamente, cada um vai responder de um jeito, né? Mas eu vou te falar que eu não sou contra a suplementação, a não ser que ela seja totalmente necessária. A gente só sabe se é necessário se a gente avalia o padrão de alimentação desse atleta, né? Às vezes o padrão alimentar dele é totalmente suprível através da alimentação, e tudo bem, né? É muito difícil hoje, porque de fato a gente tem uma biodisponibilidade de suplementos alimentares no mercado muito grande, né? E uma variedade, o custo-benefício também dos suplementos às vezes acaba sendo até maior ou melhor do que a própria alimentação. Só que lembra da tal da especificidade e a tal da individualidade? Às vezes o que vai funcionar para o mesmo jogador do mesmo time não vai funcionar para o segundo, porque às vezes o segundo ele não responde bem àquele tipo de suplementação. Ou às vezes ele não tem nem necessidade de ter aquele tipo de suplementação. Então, realmente, cabe avaliar pela modalidade e pelo estímulo de treinamento. Porque, vamos lá, o desportista que faz academia, que ele faz academia 40 minutos, 2, 3 vezes na semana, ele tem que suplementar? Às vezes sim. Às vezes sim, às vezes ele é uma pessoa que ele não consegue almoçar. E às vezes ele tem que suprir um valor calórico X naquele momento, que um atleta de rendimento, um atleta performático, ele consegue comer. Ah, mas o cara da academia, ele toma whey e o cara do CrossFit que tá para performance não? Às vezes sim, né? Mas são situações distintas em que a gente pega o hábito alimentar daquele paciente, a gente pega a rotina alimentar, a gente avalia a necessidade, X calorias por período de treino, por período de reposição. Então, suplementação, as pessoas pensam que é o melhor dos mundos. Eu, particularmente, gente, prefiro anos-luz comer. Eu não sei vocês, mas eu prefiro sempre comer do que beber ou mastigar alguma coisa que seja industrializada, né? Mas, claro, às vezes, entre uma consulta e outra, você tá corrido, entre uma live e outra, entre aula, às vezes tem que suplementar, né? Mas cabe, claro, ao treinador e ao nutricionista avaliar a necessidade de, porque às vezes não tem necessidade.
É engraçado porque eu recebi um nadador do Pinheiros e era pequeno e a gente estava na época do Mackenzie ali. Era a época de estágio, a gente fazia atendimento de estágio do ambulatório. E eu lembro do pai perguntar assim, a gente falando, ele tem fome, ele tinha bastante fome depois do treino. Ele inclusive levou a mulher que cozinhava, foi o pai, o atleta e a mulher que cozinhava em casa, porque era importante, porque quem montava o prato era ela, trouxe para falar. E aí a gente conversando, poxa, você tem fome para comer depois do seu treino? Ele falava, morro de fome, quero comer. A gente, então vamos fazer um pão com ovo, tal. Aí o pai interrompeu a gente e falou assim, mas e o whey? Ele não vai poder tomar? Eu falei assim, mas eu acho que não tem necessidade de tomar whey porque ele vai comer. Ah, mas o whey não é melhor? Aí a gente falou assim, mas em que mundo, né? Um pó é melhor do que um ovo? Tem sua fonte de gordura, sua fonte de fibra, sua fonte de vitaminas, minerais, né? Em que mundo isso existe, né? E é de fato, eu acho que é também muito pelo status, né? E pela questão de praticidade. E tudo bem pela questão de praticidade, porque hoje a gente está numa correria tão absurda que às vezes você não consegue realmente cozinhar. Então, cabe, claro, a gente avaliar se há necessidade num período de tempo que tem que ser consumido. E ir trocando, porque também suplementação tem data para entrar e para sair. Não precisa ser eterna, né? Sem dúvida nenhuma. Não, eu acho que você trouxe aqui uma coisa muito importante, que foi isso. Até o pai interrompendo aí a fala e perguntando. Porque é exatamente isso. A gente conversa com treinadores e muitos ficam assim, gente, o que eu faço, né? E a gente, né? Eu, pelo menos, eu sempre falo, procure uma nutricionista. Ponto. Ufa! Né? Por favor, pelo amor de Deus. Primeira coisa que você faça, procure uma nutricionista. Não é você, não é o pai, é o nutricionista que vai indicar, né? E talvez, acho que o papel até do treinador é fornecer o máximo possível de dados para o nutricionista para ela poder fazer, né? Quanto de calorias esse cara gasta por treino, quanto tempo ele treina, o tipo de prova, enfim, eu imagino que é isso. Ele desenhar o cenário. Olha, Gabi, esse aqui é o meu mapa, né? Aqui eu tenho a água, É isso, tenho o lago. e para mim é o norte, né? Imagina, você segue, você dá o caminho para o nutricionista, então você responde à especificidade da bioquímica do treinamento do atleta. Então, essa disponibilidade que o treinador fornece para a gente é o melhor dos mundos, mas não são todos que fazem isso, né? Infelizmente, infelizmente. Então, é isso, gente. Procure um nutricionista. Ele vai ser a melhor pessoa para falar para você se vai precisar suplementar ou não, tá, galera? Quem quiser, procura aí a Nutricila, galera, aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo que você atende, né, Gabi? Isso, a gente está aqui na Zona Norte de São Paulo, na Voluntários da Pátria, perto da Francisca Júlia. Muito bom aí. Se você é de São Paulo, aqui na Voluntários da Pátria. Gabi, curiosidade. Você falou tão bem assim de biomecânica e aplicada aí, né, nessa composição. Você já recebeu nadador? Teve alguma modalidade que chegou assim, te pegou de sopetão, você falou, opa, peraí, que modalidade é essa? Eu preciso parar e estudar para ver, né, procurar aqui na rede social para entender esse esporte? Eu tinha uma colega que ela fazia hipismo. Aí era difícil. Aí era bem difícil, porque eu não entendia quanto que durava as provas, como que funcionava. E quando você vai para hipismo, eles viajam muito, né? Então eles ficam às vezes 2, 3 dias, porque o cavalo, às vezes, para não pegar avião, essas coisas, viaja 2, 3 dias. E às vezes nesse meio trajeto treinava. Isso foi uma coisa que hoje que me pegou um pouco. Então, me baseava muito pelos treinos de musculação que ela tinha, que era mais parte de fortalecimento de coluna, né? Ia mais nesse ritmo aí, mas é uma das coisas que eu não manjava muito, não. Não manjava. Que bacana! Nem um pouco. Super legal saber, gente. É tão rico e tão diferente os esportes que vão passando por aqui que é fantástico, o hipismo fantástico. E, Gabi, hoje, assim, lá no consultório, né, dentro dos desportistas, assim, você tem um X maior de modalidade, perfil assim de desportista que hoje está procurando a nutrição?
Olha, muitos para a parte de academia, né? Muitos voltados para essa parte de treino de hipertrofia, treino mais para definição. Muito corredor de rua hoje, muito corredor de rua, né? Eu acho que com essa, porque não podia se fazer muita coisa, a pessoa acabou indo, começou a correr, né? Começou a correr na rua e pega gosto, né? Eu fui uma dessas que um dia me inscrevi numa prova, fui fazer a prova e falei, ai meu Deus, imagina pagar para correr na rua. Amei. Aí ia em todas, né? E aí fiz todas as provas, porque a medalhinha no final era mais gostoso, né? Mas isso, muito corredor de rua hoje, que quer melhorar pace, quer melhorar a questão da fadiga, melhorar a questão do condicionamento cardiovascular, né? Então vem bastante. Eu acho que são os mais comuns mesmo, né? A academia, voltado para força, um pouco mais de hipertrofia, e a parte dos corredores aí acaba vindo bastante. O legal é que na clínica a gente é dividido por área, né? Então somos em 9 nutris. Então, todas as nutris voltadas para os seus direcionamentos. Então, por exemplo, eu atendo nutrição esportiva voltado para a parte de performance. A gente tem a bariátrica, a gente tem a materno-infantil, tem o gestacional, tem o para emagrecimento mesmo. Em que, porque às vezes vem um paciente que senta na minha frente, ele quer emagrecer. Só que eu tô acostumada a socar carboidrato nos pacientes, né, por conta da performance esportiva. Às vezes aquele paciente, por mais que ele queira, sentiu uma empatia, talvez eu não consiga atender o objetivo dele, né? Talvez eu não seja mais especializada naquele momento, mas procurar sim um nutricionista que também é voltado para a área de atendimento que a gente quer. Então, para emagrecimento, estou gestante, eu quero engravidar, eu sou, por exemplo, voltado para bariátrica, vou fazer um pré ou um pós-operatório, né? É muito importante isso também. A gente procurar especialista nas áreas que a gente também quer atingir, né? Perfeito. Uma curiosidade, as crianças ou os jovens estão procurando cada vez mais cedo um nutricionista para performance ou não? A gente ainda tem uma idade, de 5 anos atrás, continua o mesmo público, ou esse público tem abaixado a idade? Eu acho que cada vez vem mais cedo, né? Cada vez vem mais cedo porque as crianças hoje também praticam mais esportes, né, do que antes. Muitos sim, muitos não, né? Mas eu acho que hoje é um pouco mais acessível para a questão competição mesmo, né? Eu lembro quando eu jogava handball, a gente jogava só um campeonato de handball, que era o Cindy Clube, porque na época só existia ele. Hoje você pega a Copa de não sei o que, Copa de não sei o que lá, né? Então é muito mais fácil você atingir, claro, um nível competitivo para aquela modalidade daquele jeito, né? Quando a gente fala em questão de performar e competir, de fato, é uma questão um pouco mais, né, específica, um pouco mais estratégica. Mas hoje as crianças têm muito isso. Eu acho que para se manter motivado, né? A questão, acho que da competição é para se manter motivado, né? Eu vejo muito, assim, conversando com algumas pessoas, muitos atletas mirins de judô já procurando, né? Para se Sim. manter dentro do peso, né? E aí, as primeiras categorias que viajam, já viajam com 10, 11 anos. Então, já nessa idade, aí, pelo menos, mandar um abraço para o Maurinho aí, que tem a filha Juliana Yamazaki, aí foi vice-campeã pan-americana ano passado. Uau. Mirim, 10 anos, mas também indo lá já seguindo com o pediatra, com a nutricionista, fazendo bonitinho a coisa para poder performar, turma, ok? Gabi, vamos lá, para a gente terminar essa nossa live, que eu já tenho que te agradecer, porque, pô, foi super legal, assim, você passa com tanta tranquilidade o que as pessoas têm que fazer. Galera, pelo amor de Deus, siga a Gabriela lá na Nutricila, galera. Não perca, vocês vão gostar muito aí do trabalho dela. Essa serenidade, assim. Eduardo, aonde ela fica doida, Eduardo? Uma mulher serena aqui, Eduardo, tranquilo. Que coisa, Super. gente. Calma. Gabi, para a gente terminar a live, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que acompanha essa live, que ainda vai acompanhando depois lá no nosso GTV. Olha, eu queria primeiramente agradecê-lo pelo convite. É um prazer estar aqui. E serena só a afeição, porque tudo bem a gente surtar de vez em quando, né? É importante dar suas surtadas. E passar isso para os pacientes, para os telespectadores, para quem vai assistir a gente hoje ou amanhã, que tudo bem, né? É cada dia de uma vez.
Então a gente não tem que estar perfeito para amanhã, para mês que vem. É sempre buscar nossa melhor versão todo santo dia. E vão ter dias que vão ser maravilhosos e vão ter dias que vão ser horríveis. Só que na maioria dos dias, buscar ser maravilhoso já é uma coisa muito boa, porque pensamento positivo gera química positiva. Fica-se menos estressado, menos compulsivo, mais sereno, né? E buscar, claro, profissionais que te auxiliem totalmente nesse processo, não desistir. Eu acho que é o mais importante de tudo, não desistir, porque o caminho ele é difícil, mas ele é totalmente prazeroso, né? E curtir a jornada, sem sombra de dúvidas, porque o destino é maravilhoso, mas a jornada é maior ainda. Então, ir Com certeza, a jornada é maravilhosa. Dia a dia a gente aprende todo santo dia. Eu aprendi com a Gabi, gente, na outra live que eu assisti, a Gabi falou: se você comer aquela besteirinha de manhã, não come à noite. Gente, eu deixei o sorvetinho antes da live, gente. Eu juro, só teve sorvetinho hoje de manhã. Então, assim, Gabi, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Live deliciosa, Luciana Vida aqui. Papo maravilhoso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Então, assim, se você ainda não segue a Gabi, Gabi _Sila, CYLL, arroba, né? Arroba Nutricila também. E quem não segue o Cucabeta, arroba Cucabeta, com certeza vocês vão gostar bastante. Serginho aqui, parabéns pela live. Muito bom. Obrigado a todos vocês. Curtem a jornada, como a Gabi falou, aí no dia a dia das suas vidas aí, nos treinos, no nosso dia a dia, na família, que esse é o barato, isso a gente se diverte e com certeza a gente se encontra lá na linha de chegada, certo? Gabi, foi um prazer poder estar te ouvindo, te vendo aí virtualmente. Depois dessa pandemia, a gente vai cobrir quando tiver os eventos de CrossFit. combinar. Só avisar a gente vai ter o maior prazer. Ou tiver algum trabalho seu que a gente possa estar ajudando aí outros atletas, pode contar com o Cucabeta e a gente vai estar junto aí, tá bom? Combinado, muito obrigada. Obrigado, querida. Obrigado a você que assistiu a live. E eu espero vocês na sexta-feira, sim, com ele, pessoal. Luiz Taioli aqui. A gente vai passar essa semana doida do esporte aí, finais da NBA. Tem um monte de coisa para a gente poder dividir com vocês. Beijos, abraços e sucesso na jornada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite.